Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um replay de mercado. Hoje, dia 7 de abril de 2025. Um dia para ficar para a história, um dia complexo, um dia de muita informação, né, para parte de interesse, a Europa reclamando, empresários nos Estados Unidos passar aqui os acontecimentos, lembrando que os mercados americanos já perderam cerca de 7 trilhões de dólares de valor de mercado. Né? Isso, dependendo de como fechar hoje, pode ser mais ou uns. Tá? Na sexta-feira, a S&P e Nasdaq fecharam cerca de 6% negativo, desculpe, negativo ontem à noite, mas ao longo do dia acabaram revertendo, né, abrindo o mercado à vista hoje com 2,5%, mais ou menos a zero. Nasdaq está ali com 0,11 de queda, S&P está com 0,50 de queda para quem estava caindo 5% ontem à noite. Até que não é tão ruim. Tem um Big Tech, inclusive, que estão bem positivos por causa do Broadcom, que é a BO, com 4,4% neste momento, tá bom? Então, vou aproveitar aqui que o monitor de cima voltou, trazer aqui a câmera aqui para cima. Bom, asiático, né? Hong Seng chegou no Japão 7,8, teve circuit breaker no Japão, né? As negociações chegaram a ser interrompidas pela forte queda das ações. A Hang Seng, desculpe, Xangai também fechou cerca de 7% negativo. Como eu falei, Hong Kong fechou 13%. Então, um dia bastante vermelho aí, impactado por esses endurecimentos aí comerciais, a China retaliando, inclusive os Estados Unidos. A gente vai falar já a questão dos 34% de China, tá? Um jogo de poker bastante interessante aí entre Donald Trump e Xi Jinping. Tá? A gente teve a Europa também abrindo aí cerca de 5% negativo, né? Temos basicamente toda a Europa, né? Eurostoxx ali, CAC 40, tudo bastante negativo. 5% no início da manhã também, depois acabaram fechando um pouquinho melhor e prestações e interlocuções ali de empresários, complacência aí para que essas tarifas fossem melhor entendidas e até repensadas, né? O Bill Ackman, que é um gestor de um grande fundo americano, mega rico, né, bilionário, chegou a fazer postagens dizendo, olha, essa equipe não avaliou nada direito, isso aí, cara, vai esculhambar tudo, né? Então, uma postagem um pouquinho, obviamente, não nessas palavras, mas falando que não vê muito sentido nessa aplicação dessas tarifas da forma como elas foram feitas. Então, o próprio Elon Musk, do governo, né, também falou que chegou a sugerir a Donald Trump que fosse por um caminho diferente, né, inclusive de livre comércio com a Europa. Tá? Então, a Europa se posicionou dizendo que, olha, a gente tem interesse em negociar, queremos falar, lembrando que nem todas as tarifas estão no ar nesse momento, tá? A gente teve as tarifas de 10% ali, as recíprocas, a questão dos metais, etc e tal, que começaram no dia 2, mas as mais pesadas, as maiores tarifas ainda vão entrar em vigor no dia 9, que é quarta-feira agora. Tá? Então, quando a gente pensa nesse cenário que tem mais do negociar, tudo é possível. A Europa, ela se posicionou dizendo que quer realmente negociar, mas que ela está preparada para fazer as suas tarifações de volta, se necessário. Tá? Então teve, somando tudo, né, manifestações, líderes empresariais, oposição no governo, inclusive falando que essas tarifas elas são inconstitucionais, ilegais e que não é por esse caminho, etc. E tal. Então, a coisa deu uma fervida nesse sentido. E depois surgiu, com tudo isso, nessas pressões, etc. E tal, surgiu a informação de que Donald Trump estaria repensando a aplicação das tarifas em 90 dias, onde ele postergar tudo para que tudo fosse melhor entendido e repensado e renegociado, etc. E tal. O mercado, nessa hora, vinha fazendo uma mínima de abertura e voltou completamente, foi fazer máxima, cerca de 1.300 pontos acima, estou falando de Nasdaq, tá?
1.300 pontos acima. Então, uma alta expressiva quando o governo falou, não falei nada disso, isso aí é fake news, tá? Então, não tem nada de 90 dias, que conversa é essa? E a grande verdade é que, obviamente, tem aí uma questão de se pode ter sido uma notícia plantada, mas onde há fumaça há fogo. O que se entende, no entanto, é que Donald Trump mantém a questão das tarifações. Em relação à China, 90 dias, exceto China. A China manteria, né? E a gente sabe que essas tarifas elas são muito direcionadas à China, né? E aos países que têm ali suas produções com a mão de obra muito barata, né? A questão de tentar trazer as empresas americanas que lá estão de volta para o solo americano para poder produzir, especialmente aquelas que geram maior valor agregado, não aquelas que têm muitos trabalhadores, tá? Até porque os Estados Unidos teria dificuldade de encontrar mão de obra nesse quesito, e aí isso iria, inclusive, oferecer emprego para imigrantes, que é coisa que Donald Trump a gente sabe que não quer. Tá? Mas aí parece um jogo de poker, né? A grande questão é para quem joga poker e sabe o que eu estou falando, a gente tem são mostradas as 3 primeiras cartas, aquilo ali chama flop, depois vem a 4ª carta, que é o turn, e a 5ª carta, que é o river. Então, no flop, o Donald Trump deu raise, que a gente chama, que é aumentar a aposta, e falou assim, olha, tarifa para você. E a China disse, eu acho que você está blefando. Aí veio o turn e disse assim, eu vou tarifar você também, 34%. E aí vem o River e o Trump diz assim, você vai tarifar? Não, eu tenho carta sim, eu tenho jogo sim. E aí ele vem e fala, se você me tarifar, eu vou vir com 50%. Aí agora é mostrar as cartas, é o que eu chamo o famoso showdown que a gente chama, que é derrubar as cartas e todo mundo vê as cartas de todo mundo, né? Que seria com a aposta casada lá no jogo de poker. Então, tá dessa forma, né? Então, quem retalia, ele acaba endurecendo mais. Então, assim, parece realmente que não está brincando e não tem medo dos protestos e das interlocuções aí, tanto de empresários quanto de políticos da oposição. Lembrando que o ouro teve uma grande volta aí, chegou a estar trabalhando abaixo dos 3 mil pontos, né, $3.000 a onça Troy. Muito se fala em ter sido relacionado à chamada de margem que as corretoras e que os fundos foram submetidos, né? Então, vendendo ouro ali para cobrir margem, é possível, né? Então, o VIX trabalhando em 50, agora mais próximo ali do 48, né? Então, ainda muito volátil. Lembrando que eu sempre falo que acima de 35 a gente tem essas volatilidades. Fiz algumas postagens sobre isso, inclusive. Candles do pré-mercado andando 150, 200 pontos em Nasdaq, no pré-mercado, tá? Então, assim, onde quem trabalha ali com 15 pontos de stop, como eu, 20 pontos ali, às vezes, mesmo no pré-mercado, estava pesado e arriscado trabalhar em função desse VIX mais alto. Isso se chama índice de volatilidade e não é à toa. Então, a gente tem esses preços flutuando aí com slippage, com spread, aí, seja como você chama aí, de uma forma muito fácil, tá bom? Na sexta-feira, o Fed falou, né, e disse que, olha, estou aguardando, vou aguardar o que vai se desenrolar, tá? A próxima reunião do Fed tem muito tempo ainda. Foi ventilado que eles estariam reunidos hoje. Eles têm uma agenda fechada deles, né? E aconteceram algumas esse ano já e ano passado. Então, elas acontecem. O fato de ter saído como breaking news, isso também aumentou a turbulência, etc. e tal. Mas se essa agenda não estava de fato feita e foi uma breaking news de ter sido convocada uma reunião emergencial, não acho que seja para uma tomada de decisão, mas certamente para um monitoramento mais de perto e conjunto e consensuado. Tá? Então, é possível que eles tenham se reunido para acompanhar toda essa turbulência e todo esse zum que aconteceu nos mercados hoje, e isso não significa que vai vir um corte de juros hoje ou amanhã, só que eles estão atentos e trabalhando em consenso. Tá? Isso é praxe e acontece no FED deles se reunirem a portas fechadas. Tá? Como eu falei, a Europa tentou negociar, veio a história dos 90 dias, foi desmentido, tá? Aí o Scott Bessent agora veio falar que mais de 50 países já entraram em contato com o Trump com uma agenda muito positiva
de redução de tarifas, etc. e tal. Isso já tinha sido falado pelo governo mais cedo também. Mas os protestos, eles continuam aí, de uma certa forma, pelos grandes empresários, e é a coisa que a gente vai ter que continuar aguardando. Não tem reunião do FED esse mês, só mês que vem, mas a gente tem aí alguns índices que preocupam. O petróleo está trabalhando ali na faixa dos $59, $60, né? A OPEP disse que nesse patamar a produção fica bastante inviável, especialmente países que são sancionados, e a gente sabe que na OPEP+, tem países que são sancionados. Então, será que eles param, né, para dar um corte de oferta, para trazer esse petróleo de volta? Também são cenas dos próximos capítulos, tá? Então, tem bastante coisa para a gente continuar acompanhando, né, as notícias a todo instante, reflexões. Hoje a Bloomberg está fazendo uma live com especialistas, né, da própria Bloomberg ali, e repórteres, para tentar entender o cenário, o contexto, destrinchar um pouquinho mais. O mercado deu essa virada, deu essa descansada, então dá uma certa tranquilidade para que esse assunto seja melhor digerido, etc. e tal, que se ele estivesse caindo e gerando circuit breakers e pânico em geral, isso seria mais um ingrediente de pressão, né? Que infelizmente acabou não acontecendo. No momento a gente tem negativo mesmo, Tesla 3,5%, Apple 4,5%, a gente sabe que as tarifas muito direcionadas para a China atrapalham a Apple, né? A Tesla também tem essa questão, mas o Elon Musk está no governo e o governo está sob pressão, e a Microsoft com 0,6% ali. As demais viraram para positivo, a Amazon, Broadcom está com 5,7% positivo nesse momento, tá? Meta com 2,7%, então uma certa melhoria aí no cenário. Legal? Então é isso, esse foi o nosso replay de mercado hoje, bastante coisa aí para a gente continuar acompanhando. A gente aproveita e pede para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para a gente continuar produzindo conteúdo e continuar ajudando. E também você deixa a sua contribuição, o seu comentário aí, ou aqui embaixo, ou ou via Instagram, para que a gente possa produzir o seu conteúdo também. Tá legal? Então é isso, até o próximo replay de mercado.